Olá, meu nome é Erickson Pereira Chagas, eu sou pastor batista há 31 anos e nesses 31 anos, há 11 anos, o Senhor me separou do meio da igreja para trabalhar com a capelania hospitalar. Hoje eu sou capelão hospitalar. O que é um capelão hospitalar? É um pastor dentro do hospital. Nós estamos passando um tempo bem difícil, um tempo que você sabe tão bem como eu, que mudou bastante a nossa rotina, a nossa vida. Eu, todos os dias, para você ter uma ideia, eu entrava no hospital e durante o dia todo fazia visitas, cada dia num hospital diferente. Na segunda-feira eu estava no Evangélico, na terça eu estava no Erasto, na quarta-feira no HC, na quinta-feira no Trabalhador, na sexta-feira eu estava no Cajuru e no Marcelino Champagnat, e no sábado, geralmente a gente estava num desses, numa escala de sábado à tarde, junto com os palhacinhos, cantando, fazendo visita, levando a palavra, levando um conforto para quem estava enfermo. Quando entrou a pandemia, nós fomos proibidos de entrar no hospital, em todos os hospitais, em função do próprio problema de contaminação, seja da gente como pastor ou capelão hospitalar, seja dos nossos voluntários. E nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, nos dá uma alternativa de trabalho, porque o nosso trabalho é estar no hospital todos os dias, o dia todo, muitas vezes à noite também. E Deus nos deu. E depois, logo na sequência, após estar falando sobre a nossa mensagem, o nosso tema e tudo mais, eu vou estar mostrando para vocês, através de um slide, um pouco daquilo que a gente está fazendo nos hospitais. Mas vamos orar, pedindo a orientação de Deus. Senhor, a gente agradece de coração, como missão, eu agradeço como pessoa, como família, pelo apoio da IBB, ao meu ministério, a nossa missão, ao nosso trabalho ali no hospital. A IBB tem sido uma bênção, tem nos ajudado através do seu curso de reciclagem, do apoio psicológico, do apoio pastoral, do apoio enviando irmãos e irmãs que têm sido voluntários conosco ali no hospital. Isso tem sido maravilhoso, e agora nesse tempo de pandemia tem nos ajudado através de levantamento de doações, as quais nós podemos entregar ali no hospital e nos hospitais. Então, Senhor, obrigado, muito obrigado mesmo pela IBB, pelo pastor Silvado, pela sua família, por todo o colegiado, por cada irmão, por cada irmã que tem nos abençoado nesse trabalho. E agora fala o nosso coração mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, a nossa palavra ela se baseia num texto bíblico bem conhecido, que é Mateus capítulo 9, verso 36. O tema da nossa missão nesse ano é Jesus, esperança que transforma. E eu tenho visto todos os dias, porque eu posso não estar podendo entrar dentro dos quartos, mas eu vou todos os dias no hospital, porque a gente levanta, graças a Deus e ao povo de Deus, todos os dias ofertas, seja de kits de higiene, seja de fralda, seja de roupa, seja de mantimento, seja de chinelo, seja de roupinhas de bebê. A gente tem levado ali para as pessoas. Temos orado com os funcionários, temos feito com os funcionários que trabalham, cuidando de pessoas que estão enfrentando Covid e outras enfermidades. A gente tem feito devocionais, temos orado com eles, naturalmente que de máscara, naturalmente com aquele distanciamento que a gente tem que fazer por uma questão de segurança, mas graças a Deus não paramos de trabalhar. Assim como você tem trabalhado no home office, assim como você tem trabalhado na sua empresa com todos os cuidados que são necessários, nós que somos do hospital também estamos nessa nova realidade. Mas isso não impede da gente fazer o bem. Isso não impede de a gente ajudar as pessoas. Isso não impede de a gente socorrer as pessoas que estão sofrendo. E o tema da nossa missão, da nossa campanha das missões estaduais aqui da Convenção Batista Paranaense, no estado do Paraná, é Jesus, esperança que transforma. Nós temos uma imagem que mostra bem claramente o texto bíblico que a gente adotou como nossa divisa, que é Mateus 9,36, e eu peço que você abra na sua Bíblia, porque a gente vai acompanhar esse texto. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um grande desafio. As pessoas não estão só exaustas,
se sentindo abandonadas, mas estão se sentindo perdidas. Quando nós conversamos com as pessoas, e com certeza você que está me vendo, me ouvindo nessa hora, também está com isso na cabeça, com relação ao dia de amanhã, o que vai ser de nós, o que vai ser da minha empresa, se você é microempreendedor, se você é funcionário de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, você está com esse questionamento, se você é educador e trabalha com escola, você não está podendo exercer isso pessoalmente, você está fazendo isso online. Então vem uma série de dúvidas, uma série de temores com relação ao nosso presente, ao nosso futuro, o que vai ser. Mas eu posso dizer para você com segurança que o Senhor está olhando do céu e também aqui de dentro do nosso coração, para mim e para você. E Ele está tendo compaixão de mim e está tendo compaixão de você. E Ele se importa sim, Ele se preocupa sim, porque eu sou testemunha do grande amor de Deus pelas pessoas. Eu, quando chegou no número de 100 pessoas moribundas, que eu tive a oportunidade de ir no leito de morte, falar de Jesus para elas e logo em seguida elas partirem, eu entendi, eu já conhecia, mas aí entendi melhor o grande amor de Deus por mim e por você. Porque não morre uma pessoa sem ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Não morre uma pessoa sem ter a oportunidade de Jesus chegar lá no coração dela, através da gente, e convidá-la a fazer um concerto com Deus. Em muitos casos, e a gente pode falar depois melhor sobre isso, mas tem muitos casos de pessoas que a gente não teve a oportunidade de, logo após que ela aceitou Jesus, ela partiu, ela faleceu, entrou em óbito, não tivemos a oportunidade de conversar normal com ela, de ter um tempo com ela. E eu sei que um dia na glória nós vamos ter esse privilégio. E isso demonstra o grande amor que Deus tem por mim e por você. Jesus é a esperança que transforma. Ela transforma a sua realidade, transforma a minha realidade, transforma a nossa realidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. A palavra de Deus nos diz, como nós lemos agora há pouco ali, né, que Jesus viu as multidões e Ele está vendo as multidões. Tem pessoas que têm dito assim: capelão, vocês têm podido chegar no leito e orar com as pessoas? Não, a gente não tem podido fazer isso por uma questão... Não tem problema de impedimento, de perseguição religiosa, nada disso. Nada disso. O que está acontecendo hoje é que o nível de contaminação, e você sabe que essa semana que está passando, a Curitiba está no nível laranja, ou seja, ela está com um problema de contaminação muito alto. E isso pode... Se as pessoas não se cuidarem com o distanciamento social, com o uso de máscara, com o lavar as mãos ou passar álcool, isso pode trazer para nós daqui a algumas semanas um quadro de esgotamento de vagas nas UTIs e nos hospitais. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita proteção, em que nós temos que tomar consciência que essa doença é perigosa e ela mata. E ela não mata só idosos ou pessoas acima de 60 anos. Ela mata qualquer pessoa de qualquer idade, porque a pessoa não sabe qual que é a predisposição física dela. Ela não sabe se tem uma doença, que ela já nasceu com essa doença e que vai ser desenvolvida por causa do coronavírus. Então a gente precisa se cuidar, ter consciência que a vida da gente também é importante e a vida do nosso próximo é importante. E quando nós falamos de ajuda, nós temos ajudado com, como eu falei agora há pouco, com fraldas, temos ajudado com cestas básicas, temos ajudado com roupas de bebê, temos ajudado com kits de higiene, principalmente para os pacientes que não podem tomar banho com sabão em pedra, eles precisam usar shampoo, sabonete líquido. A gente tem levantado também junto às igrejas, a pessoas individuais, a empresas, essas doações. E também as devocionais que a gente faz com os funcionários, porque muitos funcionários, eu não sei se você sabe disso, eles estão trabalhando no hospital, mas eles não podem voltar para casa quando termina o plantão. Eles têm que ficar ou num hotel, alguns ficam concentrados num lugar específico que foi separado para eles. Por quê? Porque como eles podem desenvolver a enfermidade ou pegá-la, eles podem transmiti-la. Então a família deles, eles têm contato através do WhatsApp, através do telefone. Então tem sido uma realidade difícil para eles. E a gente tem tido a oportunidade, sempre que é possível, né, para eles, coisa curta, de pouco tempo, às vezes 10 minutos, 5 minutos,
às vezes até menos, mas de ir lá, levar uma palavra, fazer uma oração com eles. E a nossa igreja aqui, a IBB, está desenvolvendo um projeto que logo vai ser aplicado na prática, que é essa visita aos funcionários do posto de saúde, aos funcionários do hospital, levando também kits com bíblias, com palavras de edificação, que traz bênção para a vida dessas pessoas que estão trabalhando lá. Então, queridos, quando a gente fala de Jesus, esperança que transforma, que é o nosso tema, a primeira coisa que eu gostaria que você notasse é que no capítulo 9 de Mateus, como eu pedi para você abrir agora há pouco, no verso 36, diz que as multidões estão aflitas. Quando a gente fala sobre multidão aflita, a gente está falando justamente que Jesus transforma a tristeza em alegria. Essa é a primeira coisa. Jesus transforma a tristeza e a alegria. Estão aflitas com o quê? Com a doença e com a possibilidade de ser contagiado por ela e vir a óbito por causa dela. Estão aflitas por causa da questão financeira, que é uma questão que pesa, uma questão que é difícil. Muitos estão passando desemprego. A gente tem ajudado muitas famílias com cesta básica e aqui também a igreja tem ajudado. A questão do desemprego chegou na porta de muitas pessoas que tinham segurança do seu trabalho. A incerteza com relação ao futuro, isso está pegando pesado mesmo no coração das pessoas. E as pessoas estão assim muito, muito aflitas. Mas eu quero falar para você nessa oportunidade de um Deus que transforma a tristeza em alegria. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode observar que eu estou com um óculos que a lente dele é um pouco escurecida. Esse não é um óculos de sol, é um óculos normal. Então, fora a questão de miopia e astigmatismo, que é normal na minha idade ter, eu tenho glaucoma. E, em especial, no olho direito, eu tenho muita dificuldade com a luminosidade. Por isso que ela é mais escurecida, a lente do óculos. Seja com relação à iluminação artificial, seja com relação ao sol, seja com relação à tela da televisão, à tela do computador, ou mesmo à tela do aparelho celular, do tablet, eu tenho dificuldade com isso. E isso, eu lembro que quando eu descobri a doença e começou a desenvolvê-la em mim, eu tive uma tristeza muito grande, uma aflição muito grande, e eu falava para Deus assim, Deus, eu oro pelas pessoas todos os dias, eu levo a palavra de Deus aos corações, e eu tenho uma enfermidade que, apesar das cirurgias, apesar de todo o cuidado que a gente toma, ela evoluiu, e eu tenho uma perda de visão significativa muito grande no olho direito. E eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor permite isso? E hoje eu não pergunto mais isso. Eu digo assim, Senhor, obrigado porque apesar das minhas limitações, o Senhor me usa. O Senhor transformou essa minha tristeza em alegria. E hoje eu não tenho problema com isso. Hoje eu faço o que posso fazer, tenho limitações, mas com a graça de Deus eu posso fazer a obra de Deus. Ele transformou o meu choro em alegria. A minha noite numa manhã de vitória. Então, Jesus, a esperança que transforma, a tristeza que você está passando nesse momento, nessa hora, nessa semana, em alegria em nome de Jesus, porque Ele tem o poder de fazer esse milagre. Transformar a água em vinho, transformar com o poder de Deus a sua tristeza numa alegria, transformar a sua maldição, aquilo que você está passando, numa grande bênção. Quando você entrega a vida para Jesus, Jesus tira todas as maldições. Então, se você ainda não entregou a vida para Jesus, aceite Jesus, entregue sua vida para Ele, deixe que Ele seja seu Senhor, seu Salvador, seja Deus na sua vida. E você vai ter transformada, em nome de Jesus, a tristeza em alegria. Porque nós não cremos em maldição na vida do cristão. Porque quem tem Jesus quebrou todas as maldições e tem a bênção de Deus para a sua vida. Terá tristeza? Terá. Terá dificuldades? Terá. Mas a alegria do Senhor nos supre. Jesus é uma esperança que transforma a guerra em paz. Quando nós falamos em guerra,
Nós não estamos falando em estado de beligerância entre dois países só, uma guerra entre um país e o outro. Nós estamos falando na guerra que nós estamos enfrentando hoje. A Bíblia nos diz ali no Mateus 9,36 que as multidões estavam exaustas, não só aflitas, exaustas, cansadas de tanta guerra. Guerra pode ser no casamento, guerra pode ser no seu trabalho, no convívio profissional, com todo mundo estressado como está agora. Guerra pode ser na sua família, no convívio familiar. Então o Senhor, Ele é aquele que é esperança e transforma a guerra que nós vivemos em paz. E uma paz que não é a ausência de guerra, mas é uma paz que você está em guerra, mas o teu coração está em paz, porque você tem o príncipe da paz em você. Mateus 11:28 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30, Jesus convida você a entregar essa guerra para Ele, para que pelo poder que Ele tem, Ele transforme em paz na sua vida. Ele tem esse poder de transformar uma guerra que é um casamento que está indo à ruína, que já está com a perspectiva, até pela questão do isolamento social, muito convívio dentro de casa, você não estava acostumado com isso, está indo para uma guerra. Jesus tem como transformar essa guerra em paz, restaurar um casamento, restaurar um namoro, restaurar um noivado, restaurar a tua vida como marido e como mulher. Deus tem o poder também de transformar a guerra no seu trabalho numa grande bênção. Um trabalho competitivo, onde as pessoas querem devorar umas às outras, prejudicar umas às outras. O Senhor tem o poder de transformar essa realidade numa grande bênção. No lugar onde havia guerra, disputa, agora haver estudo bíblico, onde há oração, onde há a busca de Deus dentro de um ambiente profissional. Isso é possível. Jesus pode fazer esse milagre se a gente deixar. E outra na família. Pessoas que não se falam, pessoas que não se relacionam, mas pessoas que podem ter essa guerra transformada numa paz na presença de Deus. Ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega a tua guerra a Jesus, e Ele vai transformar essa guerra numa grande paz em nome de Jesus, porque Ele é Jesus, a esperança que transforma. Eu quero ilustrar. Eu falei que em alguns momentos da nossa meditação, nós falaremos sobre o hospital. E tinha um senhor num hospital aqui em Curitiba, eu também não vou citar o nome dele por uma questão de ética, mas eles já haviam me dito que não adiantava ir lá falar de Jesus para ele, orar por ele estava morrendo, porque ele não aceitava a palavra de Deus, ele não aceitava, ele tinha uma guerra com o cristão muito grande. E eu orei ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração: vá lá e tente falar com ele. E eu fiz isso. E cheguei lá. Quando cheguei na porta da UTI, para fazer a visita para ele, a enfermeira que me atendeu disse assim: capelão, não adianta, você não vai conseguir entrar, porque ele está em guerra com os cristãos. E depois eu vim a saber que aquela moça, aquela enfermeira, era cristã também, no final da visita. E eu disse assim: tudo bem, eu posso fazer a oração aqui? E ela falou: pode. E eu comecei a fazer a oração baixinho. Quando eu comecei a fazer a oração baixinho, eu escutei o Senhor lá dentro da UTI dizer assim: capelão, pode vir aqui e faça a oração por mim aqui. Deus quebrantou aquele coração. Jesus transformou aquela guerra numa paz. Eu fui lá, conversei com ele, ele aceitou Jesus, ele entregou a vida para Jesus, isso foi antes da pandemia. E depois que ele recebeu o alta, porque ele ia morrer, mas Deus transformou aquela realidade de morte dele em vida. Jesus Cristo fez um milagre ali. Esse senhor entregou a vida para Jesus. E depois, quando ele foi para o quarto, eu pude levar o violão lá e cantar com ele e com a família dele. Glória a Deus por isso. Jesus transforma a sua guerra em paz. Jesus transforma, nós falamos, porque Ele é a esperança que transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a guerra em paz, mas Jesus também transforma a morte em vida. E quando nós falamos em morte, nós estamos falando de Mateus 9,36, que diz: eles andavam como ovelhas que não têm pastor, rumo à morte, rumo à desesperança, rumo à destruição, rumo ao inferno, à distância de Deus.
Porque inferno é distância de Deus e céu é estar próximo de Deus. E o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa morte em vida. E qual seria a nossa morte hoje? Como ovelhas que não têm pastor, morrendo de forma física por falta de cuidado, com vícios, com drogas, com bebida alcoólica, com hábitos que não são saudáveis, destruindo a vida. Eu recentemente falei com um senhor que falou para mim que não usa máscara porque ele não se importa se ele pegar o coronavírus e ele morrer, ele não está nem aí para isso. Ele estava morto, vivo, mas eu falei de Jesus para ele, ele não aceitou, mas eu tenho orado para que a palavra fale ao coração dele, o Espírito Santo trabalhe aquela palavra que eu deixei no coração dele, porque não sou eu que converte, é o Jesus, é o Espírito Santo que transforma. Morrendo de forma espiritual, pessoas que não têm vida com Deus, que não oram, que não leem a Bíblia, que não buscam ao Senhor. Morrendo também sem esperança, porque não acreditam mais em nada. E quando você fala em esperança, em futuro, não tem mais esperança. Aquele senhor que eu falei para vocês agora há pouco da UTI, ele estava morrendo sem vida. E ele entregou a vida para Jesus. E a partir daquele momento, ele começou a ter vida. E vida é abundante. E hoje ele é um servo de Deus. Deus pode transformar também a sua morte, aquilo que você está vivendo hoje, em vida. A Bíblia diz em João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa estava morrendo, que a pessoa estava morta espiritualmente e que Jesus Cristo foi lá e transformou essa morte em vida. Jesus tem esse poder, querido. E eu quero poder orar por você, querido, querida, nessa oportunidade, pedir que Deus faça um milagre na sua vida. A palavra de Deus nos falou sobre a compaixão de Jesus, que é estar no lugar de. Ele viu as multidões, ele viu elas exaustas, aflitas, caminhando para lugar nenhum, perdidas. Ele viu elas tristes e transformou essa tristeza em alegria. Ele viu elas em guerra e transformou essa guerra em paz. Ele viu elas morrendo e transformou elas em vida. E Jesus quer fazer com você isso hoje, agora, nesse momento. Porque para Deus nada é impossível. Eu também tenho tido oportunidade, eu sei que a igreja faz isso também, de gravar mensagens nas minhas redes sociais, e tanto no Facebook como no Instagram, eu estou como Capelão Erickson Chagas, que o meu sobrenome é Chagas. Capelão Erickson Chagas, você pode acessar lá. E nas minhas redes eu tenho gravado mensagens e deixado lá. E tem pessoas que entram lá, às vezes de madrugada, tempos depois que eu gravei, e mandam uma mensagem para mim e diz assim: Capelão, Deus falou meu coração, através daquela sua mensagem gravada, como se fosse naquela hora. E eu disse assim: olha, a mensagem pode ser gravada, mas Deus está presente naquele momento ali, atuando e usando aquela mensagem no seu coração. E Deus está aí com você agora. Jesus está aí com você agora, convidando você a deixar que Ele transforme a sua realidade numa grande vitória em nome de Jesus. Eu quero orar e dizer para você que você pode tomar uma decisão com Jesus agora. Jesus transforma. Ele é a esperança que transforma, né? A nossa vida, a nossa realidade. Se você entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, Ele vai fazer isso nessa hora, aí onde você está. Ele vai visitar você, Ele vai transformar a sua realidade, Ele vai tirar a tristeza e fazer nascer a alegria, Ele vai tirar a guerra e vai fazer a paz, Ele vai tirar a morte e vai te dar a vida. Mas você tem que entregar a vida para Jesus. É isso que eu falo no hospital. Entrega a vida para Jesus. Entrega o coração para Jesus. Isso não quer dizer que você vai morrer. Quer dizer que você vai entregar, vai confiar e Jesus vai operar. Quero pedir para você fazer uma oração comigo agora. Entregando a sua vida, entregando a sua realidade para Jesus. Diga assim, aí onde você está: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego
a minha vida, a minha realidade, a minha luta, o meu coração a Ti, Jesus. E Te recebo nessa oportunidade como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Você tomou uma decisão. E agora eu quero orar com você que já tomou essa decisão, agora comigo, e já havia tomado em outra época, para entregar a sua realidade ao Jesus que transforma, que é a esperança que transforma. Oremos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, esse amado, essa amada que me ouve agora, tem uma luta, tem uma dificuldade. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, opere agora, transformando essa realidade de tristeza em alegria, de guerra em paz, de morte em vida. Seja o que for que ele estiver passando, seja na saúde, seja no trabalho, seja no financeiro, seja no familiar, faz um milagre agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E para fechar a minha participação, eu quero convidar a você a estar orando por nós, que continuamos trabalhando nos hospitais dessa forma diferente que eu falei para você, que pode nos adotar através de oração e nos adotar também financeiramente falando. No site da igreja você vai encontrar lá o local específico para poder preencher uma ficha e estar nos ajudando mensalmente através das missões estaduais da Convenção Batista Paranaense e também nos adotando em oração. A gente precisa de oração, porque quando a gente vai no hospital, mesmo não tendo aquele contato direto com o doente do Covid, o ambiente é de Covid. Então, nosso risco de pegar o Covid é muito alto. A gente se expõe demais. E eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho pais idosos que eu atendo também. E eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não seja contaminado, para que eles não sejam contaminados. Eu tenho que levar vida para eles também, que são minha família. Então eu peço que você ore por nós nos hospitais. E eu quero agradecer de coração a oportunidade que o pastor Silvado, a IBB, nos dá de trazer a palavra, de estar trazendo essa mensagem que Jesus transforma, falando um pouco do nosso trabalho para você que está nos ouvindo nessa oportunidade, que está nos vendo nessa oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus levante sobre ti o seu rosto, que Deus te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.